Olá a todos! Hoje vou falar sobre 12 hábitos e princípios que os minimalistas japoneses seguem. Eu, pessoalmente, não me considero uma minimalista, mas me esforço para ser. Meu marido japonês, entretanto, é um minimalista fervoroso. Por isso, hoje também contarei alguns exemplos de nossa vida pessoal sobre como é viver com um minimalista japonês. A cultura japonesa está intimamente associada ao minimalismo, embora seja popular hoje em dia. No Japão era mais uma necessidade devido à escassez de recursos naturais em relação à sua grande população, concentrada em um arquipélago. Essa realidade histórica explica a presença marcante do minimalismo em quase todas as filosofias japonesas, desde o budismo zen até o design arquitetônico. Muitas pessoas associam o minimalismo a uma pequena quantidade de coisas, mas no cerne do minimalismo japonês está o ikizan, a subtração, onde se usavam muitos objetos diferentes. Os japoneses tentam subtrair o máximo de elementos possível, utilizando apenas um. Os japoneses usam a X para tudo. Em qualquer ocasião, precisa misturar algo. A X. Para fritar, precisa de espátula. A X. Omelete. Vira-se com a X. É claro que a culinária japonesa é predominantemente consumida com a X, mas também usamos para sopas, espaguete e até mesmo meu marido tenta comer purê de batata com a X. Embora tenhamos diversos talheres e utensílios de cozinha, que eu, claro, comprei, usamos principalmente a X. Atualmente, usamos a X de alumínio que vão na lava-louças, o que é muito conveniente. Pode-se cozinhar com eles, fritar na frigideira, preparar sopas, mexer, fazer qualquer coisa sem se preocupar com o derretimento, como acontece com utensílios de cozinha de plástico. A praticidade e a durabilidade dos AX de alumínio refletem a busca pela eficiência e longevidade dos objetos. 2. Espaço multifuncional. O Japão tem casas e apartamentos muito pequenos, e este não é um fenómeno recente. Mesmo há 200 anos, os japoneses viviam em casas muito compactas. Isso se deve a diversos fatores. 1. A priorização da alocação de terras para os arrozais, visando aumentar a produção de arroz, principal alimento da população. 2. A filosofia japonesa tradicional, que considera um tatami suficiente para uma vida confortável para uma pessoa. O tatami é um assoalho japonês feito de palha de arroz e junco, modular. Um módulo de tatami mede 182 cm x 91 cm. Por que esse tamanho específico? Porque, historicamente, os japoneses utilizavam unidades de medida próprias. Este tamanho é considerado ideal para dormir, sentar e comer, adequado para as dimensões corporais tipicamente japonesas. Os pisos modulares de tatami foram e ainda são usados no design de casas e apartamentos japoneses. Hoje, os japoneses não vivem em espaços de apenas um tatami, mas acredita-se que um cômodo com 6 tatamis seja suficiente para uma vida normal. Esse espaço, com 6 tapetes de tatami, é bastante confortável. Eu, por exemplo, uso como estúdio, gravando vídeos com este fundo, e também o utilizamos para receber visitas, simplesmente estendendo colchões futon. Muito prático. Os gatos adoram tatami, não sei porquê. Provavelmente gostam do cheiro. Na arquitetura tradicional japonesa, não se criavam cômodos diferentes para funções distintas. Mesmo atualmente, os japoneses podem jantar, dormir e receber convidados no mesmo cômodo, utilizando móveis diferentes para cada função, otimizando o espaço. 3. Quantidade mínima de móveis. Para que cadeiras, se podemos sentar no chão? É o que eu chamo de minimalismo japonês hardcore. Como o Japão utiliza tatami há muito tempo, e ele é bastante macio ao toque, os japoneses usavam, e ainda o usam, muito poucos móveis. Pode-se simplesmente sentar no chão de tatami sem nada ou usar uma pequena almofada. Para que uma cama, se pode usar um colchão futon, frequentemente utilizado até hoje. Ele pode ser dobrado e guardado em um armário. Por isso, os armários japoneses parecem estranhos para estrangeiros, são muito profundos, pois são projetados para guardar colchões futon, e não roupas. Antes, se os japoneses usavam móveis, eram todos compactos e leves, para facilitar a movimentação, o armazenamento e a troca para uso multifuncional do espaço. Mesmo hoje em dia, os japoneses preferem móveis leves ou que podem ser facilmente modificados para atender às diferentes funções do cômodo, sofás modulares baixos que podem ser usados tanto em pisos de madeira como em tatami, mesas baixas ou dobráveis, e, em vez de uma cama convencional, um colchão futon ou um colchão simples com pernas. Sinceramente, como arquiteto e designer de interiores no Japão, às vezes é bastante difícil trabalhar, porque nem todos os japoneses atualmente querem viver ao nível do chão, por assim dizer. Tenho projetos em que as pessoas pedem designs mais europeus, mas no Japão é bastante difícil encontrar móveis japoneses feitos para os padrões europeus. Muitos fabricantes de móveis japoneses, mesmo hoje em dia, produzem móveis orientados para essa vida no chão de tatami, com cadeiras, sofás e mesas bem baixas. 4. Divisão do espaço. Para uma organização mais flexível do espaço e para facilitar a mudança de sua funcionalidade,
Se necessário, os japoneses utilizam portas de correr Fusuma e divisórias shoji. Fusuma são portas de correr leves, geralmente usadas como portas entre comodos e também para armários japoneses oshir, onde costuma-se guardar colchões futon e objetos grandes. Em nossa casa, por exemplo, usamos Fusumas para o armário e para a porta externa, mostrando uma solução minimalista de reutilização dos elementos. O design das Fusumas nem sempre é minimalista, às vezes, elas são usadas como um elemento de destaque, decoradas com padrões ou pinturas diferentes. Shoji são divisórias feitas de papel de arroz. Geralmente, tanto shoji quanto Fusuma podem ser completamente removidas para criar um espaço amplo para receber um grande número de convidados. Se necessário, pode-se dividir um espaço grande usando essas divisórias em comodos menores. Ainda hoje, muitas casas tradicionais japonesas utilizam essas divisórias. Os pais do Izumi, por exemplo, utilizam divisórias de papel em diversos comodos da casa, o que é conveniente para mudar a função do espaço, embora isso implique em menor privacidade. 5. Estética da simplicidade. Muitos conhecem a simplicidade do interior japonês, mas uma de suas principais características não é apenas o uso de uma quantidade mínima de detalhes decorativos. Mesmo que alguns elementos decorativos sejam usados, geralmente são detalhes que enfatizam a beleza e a imperfeição da natureza. Por exemplo, pode-se usar como decoração uma coluna de madeira que não seja perfeitamente quadrada, mas que conserve uma curva natural, mantendo parte da casca. Em um interior japonês, geralmente não se usam elementos decorativos como os europeus, como decoração de teto, molduras de estuque ou douração, mas sim um jardim. A vista para o jardim no Japão é a principal decoração do interior. É chamado de chekkei. Os designers projetam as janelas e sua localização para direcionar a atenção do visitante para onde desejam. Existe, por exemplo, o Yukimimado, uma janela muito baixa pela qual se vê apenas a parte inferior do jardim, plantas baixas cobertas de neve, sem nada que impeça a admiração dessa parte específica da paisagem. 6. Minimalismo na comida. Os minimalistas japoneses preferem pratos simples e sazonais que realçam os sabores naturais dos ingredientes. O sashimi, por exemplo, é apenas peixe cru fatiado. Muitos pratos tradicionais japoneses consistem em poucos ingredientes, peixe assado com sal ou sopa de miso, feita apenas com algas e tofu. Não há necessidade de cortar muitos vegetais diferentes, como no borscht. Embora a culinária japonesa pareça ter muitos petiscos diferentes, cada um leva apenas 5 a 10 minutos para preparar. Como resultado, preparar a culinária japonesa é muito mais rápido do que fazer bolinhos, rechear pimentões ou fazer rocambole de repolho. Uma verdadeira salvação para minimalistas que querem economizar tempo e, ao mesmo tempo, comer de forma saudável. Por isso, geralmente cozinhamos culinária japonesa tradicional em casa, e às vezes, de acordo com o meu humor, preparo borscht quando tenho muito tempo. 7. Guarda-roupa universal. Isso não é exclusivo dos minimalistas japoneses, mas o guarda-roupa do Izumi é um guarda-roupa super minimalista típico. Ele não só tem poucas roupas, como elas combinam perfeitamente entre si. Ele não tem o problema que eu tenho: com que posso usar essa camiseta? Que sapatos devo escolher para combinar? Não tenho nada para vestir. Ele não tem esse problema. Apesar de ter apenas 4 itens em seu guarda-roupa. Além das camisetas comuns, ele tem 2 conjuntos de jeans, um de cor jeans claro e um mais escuro. Para eventos mais formais, basta adicionar uma jaqueta, e ele fica elegante. Sinceramente, tenho inveja. É muito mais difícil para as mulheres escolherem roupas minimalistas assim. Sem a jaqueta, o visual fica casual. Ele periodicamente troca as camisetas brancas e pretas. Na verdade, ele só tem algumas cores diferentes. Inveja. O princípio de um guarda-roupa universal é simples: a maioria dos itens deve ser usada o ano todo, e não esta peça é para o verão, esta é para a primavera, esta é para o inverno, etc. A maioria das peças deve combinar bem, criando várias combinações mesmo com poucas peças. Eu estou buscando isso, mas ainda não consegui fazer tão bem quanto o Izumi. 8. A arte de guardar coisas. Não só no Japão, mas também no exterior, o livro da escritora japonesa Marie Kondo tem sido popular recentemente. Nele, ela fala sobre a limpeza japonesa e sobre uma forma de guardar as coisas para que a casa pareça arrumada. Os principais princípios que ela aborda no livro são guardar apenas o que realmente ama e valoriza, e descartar o resto, além de ter uma compreensão clara de onde tudo está. Uma das maneiras de saber onde tudo está e quanta coisa se tem é dobrar as roupas verticalmente, e não horizontalmente, em pilhas, como estamos acostumados. Dessa forma, podemos contar exatamente quantas camisetas temos, e não precisamos comprar mais. Mas o livro de Marie Kondo não é sobre minimalismo, mas sobre como guardar as coisas convenientemente. Os minimalistas japoneses hardcore dizem que para guardar as coisas de forma minimalista, é preciso descartar todas as prateleiras, pois a natureza humana nos leva a querer preencher todas as prateleiras com objetos ou decorações.
Se você quer ser verdadeiramente minimalista, precisa se livrar das prateleiras. 9. Danshari, liberação de coisas e do peso emocional que carregam. Já falei um pouco sobre Danshari em um vídeo sobre os hábitos que adotei dos japoneses, e é a mesma coisa que Marie Kondo fala em seu livro sobre limpeza japonesa. Devemos guardar apenas as coisas que são preciosas, que realmente amamos, e jogar fora o resto. Danshari é um termo budista, e o budismo é o grau mais elevado de minimalismo. No budismo, acredita-se que tudo ao nosso redor, todas as coisas, as pessoas, o dinheiro, a fama, são tentações que não nos permitem viver em paz e que nos fazem sentir constantemente insuficientes, como se precisássemos de algum significado para viver. Mas a vida não tem um significado real no budismo. Devemos descartar tudo o que nos prende a este mundo, incluindo coisas e apegos emocionais a essas coisas. Danshari não é apenas jogar fora tudo o que temos, mas também tirá-lo da mente. Se não o tirar da mente, como eu, acabará comprando as mesmas coisas que jogou fora antes, o que está longe de ser minimalista. 10. Cuidar das coisas e o conceito do wabi-sabi. Os verdadeiros minimalistas japoneses não apenas não compram coisas desnecessárias ou organizam e descartam coisas, mas também cuidam e tratam com cuidado as coisas que já possuem para que possam ser usadas por mais tempo. Já disse que o Izumi tem seus conjuntos de jeans, e ele os lava a mão com cuidado, passa a mão e os seca ao ar livre para que durem mais tempo. Ele é muito cuidadoso com todas as suas coisas. O que eu não posso dizer sobre mim, infelizmente, porque minhas coisas costumam quebrar. Isso é o oposto do minimalismo, quebrar as coisas e comprar outras novas iguais. O conceito do wabi-sabi, em poucas palavras, é a capacidade de ver a beleza na imperfeição. Nem todas as coisas precisam ser perfeitamente novas ou perfeitamente limpas. Uma árvore não precisa ser perfeitamente reta, um bonsai, uma árvore curva, é bonito, uma xícara não precisa ser perfeitamente redonda, pode ter amassados. Isso é o wabi-sabi. É muito semelhante ao minimalismo, no sentido de que devemos valorizar as coisas, mesmo que sejam imperfeitas. 11. Mottainai. Mottainai é frequentemente ouvido dos japoneses e significa literalmente que pena. Que desperdício. Diz-se não apenas sobre o desperdício de tempo, mas também sobre comida ou coisas que foram jogadas fora, mas ainda poderiam ser usadas. É algo como a filosofia japonesa de uso frugal de recursos. Antes do início da industrialização ativa, o Japão tinha poucos recursos e alimentos, e a fome fazia parte da vida dos japoneses comuns. Devido a essa história, surgiu a palavra mottainai no Japão, que se consolidou na língua e na cultura japonesas até hoje. Mesmo agora, os japoneses tratam todas as coisas com muito cuidado. Nem todos os japoneses são assim, mas muitos que conheço são muito econômicos. Isso se aplica à comida, eles geralmente comem tudo, não deixam nem um grão de arroz na tigela, também usam as roupas e as tratam com muito cuidado, o mesmo com as máquinas. Muitos sabem que os carros usados japoneses parecem como se ninguém os tivesse usado. Mesmo nosso carro, que tem 12 anos, está em perfeito estado. 12. Estilo de vida lento ou a arte de desacelerar. Isso não significa que você deva se mover lentamente ou viver lentamente. A arte de desacelerar é um estilo de vida para o presente, em que se vive conscientemente o agora. Isso é muito difícil de fazer nos dias de hoje, porque constantemente pensamos no passado, o que fizemos de errado, como seria melhor ter feito, ou sobre o futuro, como queremos viver no futuro, o que queremos fazer no próximo outono, para onde queremos ir, quanto dinheiro queremos economizar, etc. Uma das maneiras mais fáceis de desacelerar é viver com as estações. No Japão, cada estação tem pratos diferentes que são consumidos nessa época do ano, festivais e eventos diferentes, e até mesmo flores que são admiradas em determinado mês. Ao focar a atenção nessas flores que desabrocham em agosto, por exemplo, parece-se que desaceleramos e temos tempo para olhar ao redor. Claro, não estou dizendo que sempre consigo seguir esses princípios perfeitamente, mas tento, e isso realmente me ajuda a me livrar de coisas e pensamentos desnecessários na minha cabeça.